Existe uma pergunta que poucos fazem sobre o brinquedo mais vendido da história. Por que um sistema criado há quase um século, com peças que nunca mudaram de tamanho, continua sendo reinventado a cada geração? A resposta não está no plástico. Está numa oficina de carpintaria dinamarquesa, numa cidade tão pequena que seu nome quase ninguém sabia pronunciar. E está também numa quase falência. Décadas depois, quando essa mesma empresa quase destruiu com as próprias mãos o que havia levado 70 anos para construir. Este é o arquivo EMP001. Vamos abri-lo. Em 1916, o carpinteiro Ole Kirk Christiansen compra uma pequena oficina em Billund, no interior da Dinamarca. Ele fabrica móveis, escadas, tábuas de passar roupa. Qualquer coisa que sustente o negócio. Em 1929, o mundo entra em colapso econômico. A Grande Depressão seca o mercado de móveis. Ninguém compra mobília nova quando mal consegue pagar o aluguel. Ole Kirk precisa demitir seus últimos funcionários. É nesse cenário de escassez, não de abundância, que nasce a ideia que sustenta esse arquivo inteiro. Para sobreviver, Ole Kirk passa a fabricar miniaturas dos próprios móveis, modelos reduzidos, mais baratos de produzir. E percebe algo inesperado. Essas miniaturas vendem melhor que os móveis originais. Em 1932, ele funda oficialmente a empresa, agora dedicada a brinquedos de madeira, carrinhos, ioiôs, animais de puxar. O nome viria 2 anos depois, em 1934, por meio de um concurso interno entre os próprios funcionários. O prêmio, uma garrafa de vinho caseiro. O nome vencedor? Lego. Contração de Leg God. Brincar bem, em dinamarquês. Só muito depois a empresa descobriria uma coincidência curiosa. Em latim, Lego significa eu monto, eu reúno. Mas o compromisso mais decisivo de Ole Kirk não foi o nome. Foi uma frase que ele repetia aos funcionários e que depois viraria lema entalhado na parede da fábrica. Só o melhor é bom o bastante. Não era slogan de marketing, era resposta a um episódio real, em que seu próprio filho, Godfred, economizou uma camada de verniz em patos de brinquedo para reduzir custos e foi mandado buscar de volta, sozinho, cada unidade já despachada. Em 1942, um curto-circuito na fábrica provoca um incêndio que consome tudo: estoque, ferramentas, os moldes de anos de trabalho. Para a maioria dos negócios familiares da época, esse seria o fim. Ole Kirk reconstrói, não por otimismo cego, mas por senso de responsabilidade com os trabalhadores que dependiam dele. A nova fábrica, erguida em 1944, já nasce com uma linha de montagem, algo raro para uma oficina daquele porte. O verdadeiro ponto de virada, porém, vem de uma aposta que parecia irracional. Em 1947, logo após a Segunda Guerra, Ole Kirk compra a primeira máquina de injeção de plástico da Dinamarca. O equipamento custa mais que o dobro do lucro de todo o ano anterior. Para um carpinteiro que passara a vida moldando madeira, apostar numa tecnologia praticamente desconhecida no país parecia, aos olhos de muitos, um erro estratégico. Ainda naquele ano, ele e o filho Godfred conseguem amostras de um brinquedo britânico pouco conhecido: os tijolos plásticos encaixáveis, inventados por Hilary Fisher Page. É a semente de um sistema que a Lego vai reinventar por completo. Em 1949 nasce o Automatic Binding Brick, o tijolo plástico que antecede o Lego moderno. Mas o produto sozinho ainda não é revolucionário. Falta o encaixe funcionar de verdade. A virada decisiva acontece em 1954, numa conversa quase acidental. Um comprador de uma loja de departamentos diz a Godfred que o mercado de brinquedos carece de um verdadeiro sistema. Algo que crescesse junto com a criança, peça após peça, ano após ano. A frase muda o rumo da empresa. Godfred passa a enxergar o tijolo não como um produto isolado, mas como a unidade básica de um sistema infinito de combinações. Restava um problema técnico simples de descrever e difícil de resolver. As primeiras peças não travavam bem entre si. Prendiam-se, mas sem firmeza. Bastava uma leve pressão para desmontar qualquer construção. A solução chega em 1958, com o design de encaixe por tubos na parte inferior da peça.
os icônicos tubos ocos que travam nos pinos superiores. A empresa calcula que apenas 6 peças de 2 por 4 tachões podem ser combinadas de mais de 900 milhões de maneiras diferentes. A patente é registrada em 28 de janeiro de 1958. Menos de 7 semanas depois, em 11 de março, Ole Kirk Christiansen morre, sem nunca ver o alcance total daquela invenção. Gottfried assume a empresa em pleno luto. Em 1960, um novo incêndio, agora num armazém, destrói praticamente todo o estoque de brinquedos de madeira. Em vez de reconstruir esse setor, Gottfried toma uma decisão que hoje parece óbvia, mas que na época divide a própria família: abandonar de vez a madeira e apostar tudo no sistema plástico. 2 de seus irmãos discordam, deixam a empresa e fundam a concorrente Bilofix. A Lego que conhecemos hoje nasce, em parte, dessa ruptura interna. Nas décadas seguintes, a expansão parece imparável. As minifiguras chegam em 1978. O primeiro parque Legoland abre em 1968. A marca se espalha por dezenas de países, mas o próprio sucesso cria uma nova ameaça. Nos anos 1980, as patentes originais do tijolo começam a expirar e concorrentes passam a copiar o sistema de encaixe sem licenciamento. A resposta da empresa não é apenas jurídica, é criativa. Investir pesado em propriedade intelectual própria, licenciamentos e experiência de marca que os concorrentes não conseguem replicar. Essa mesma ambição, décadas depois, quase quebra a empresa. No início dos anos 2000, a Lego se diversifica sem controle. Parques temáticos, roupas, videogames, uma linha inteira de produtos que se afastam do tijolo. Em 2003, as vendas despencam cerca de 30% em um único ano. A dívida se aproxima de 800 milhões de dólares. Um relatório interno resume a situação numa frase que se tornaria célebre dentro da empresa: "Estamos numa plataforma em chamas." Em 2004, Jürgen Vig Knudstorp assume como o primeiro executivo-chefe vindo de fora da família fundadora. Seu diagnóstico é desconfortável. O problema da Lego não era falta de inovação, era excesso dela, espalhada longe demais do que tornava a marca única. A resposta é radical. A empresa reduz o catálogo de 13.000 para 7.000 itens. Vende os próprios parques Legoland para Merlin Entertainment, mantendo apenas o licenciamento da marca. Corta cerca de 1.000 postos de trabalho no mundo todo. Cada decisão prioriza uma única pergunta: isso fortalece o tijolo ou dilui a marca? A partir de 2005, a empresa também muda sua relação com o público. Em vez de tratar os adultos fãs de Lego como um público marginal, cria a plataforma Lego Ideias, permitindo que qualquer pessoa proponha um novo conjunto e que a própria comunidade vote em quais devem virar produto oficial. O que antes era visto como nostalgia infantil vira motor de inovação. O resultado dessa reconstrução ultrapassa qualquer expectativa. Em 2014, o lançamento de The Lego Movie transforma o tijolo em fenômeno mundial de bilheteria. Um ano depois, em 2015, a Lego ultrapassa a Mattel e se torna, por receita, a maior fabricante de brinquedos do planeta. A mesma empresa que 12 anos antes discutia internamente se sobreviveria até o ano seguinte. Hoje, o impacto do sistema Lego ultrapassa qualquer prateleira de loja de brinquedos. Réplicas de monumentos em escala real, instalações de arte, ferramentas de ensino de engenharia e robótica, colaborações entre a indústria de brinquedos e a indústria do cinema. Tudo isso nasce da mesma lógica de 1954, um sistema aberto, modular, que cresce junto com quem o usa. O que este arquivo revela não é a história de um brinquedo. É a história de uma ideia que sobreviveu a 2 incêndios, a uma guerra mundial, a morte do próprio fundador, e a uma quase falência causada pelo excesso do próprio sucesso. A lição que atravessa quase um século de decisões é sempre a mesma. O valor nunca esteve na madeira, nem no plástico, nem nos parques temáticos ou nas roupas com a marca estampada. Estava no sistema. Na promessa simples de que 6 peças podem se transformar em 900 milhões de possibilidades, e que essa promessa vale mais do que qualquer expansão apressada. Mais um arquivo foi aberto. Mais uma camada do mundo foi revelada. Fim do arquivo IMP 001.